em que altura do mês, em que altura do trimestre. Se vocês repararem, não tem aqui um ponteiro, mas uma coisa que os impressionou, tão simples, coisa mais simples do mundo. Existem os dados organizados e fazer algum pré-processamento, e eles ficaram a saber que, por exemplo, o grosso dos contactos, ou seja, o grosso das pessoas que estão potencialmente interessadas em comprar uma casa, que é onde vai o dinheiro deles, contacta a empresa ao meio do dia. Portanto, veja o impacto que isto pode ter. Se eu quiser organizar os meus vendedores ou as pessoas que estão no call center, se calhar vou esforçar por ter a maior parte das pessoas, ou pelo menos os melhores vendedores, ao meio do dia. Uma coisa super simples, tem uma solução de gestão concreta que pode trazer ganhos rápidos à empresa. Por exemplo, à altura do mês, eles tinham todos a ideia empírica que é no fim do mês que as pessoas procuram receber um salário como se fosse um supermercado. A verdade é que isso não acontece fácil. É a meio do mês, é absolutamente indiferente. O contacto no início, a meia no final do mês. Então, vejam como com informação tão simples, sem grande complexidade, se pode obter informação tão útil para uma empresa. Por exemplo, publicidade. Eles tinham, a publicidade era completamente descontrolada. Ou seja, a pessoa, o cliente contactava a empresa e era colocada a questão: mas como é que você soube de nós? Foi pela internet? Foi por um jornal? Ouviu dizer entre os amigos? Eles tinham regra mesmo para quando quiserem. Então eles tinham coisas, algumas mais úteis que outras. Por exemplo, este é um exemplo a ver. Eu soube da empresa por uma loja. Eu soube da empresa por um jornal. Bom, isso é uma coisa que é útil para mim. Eu soube do jornal, que se calhar vale a pena eu investir dinheiro em publicidade do jornal. Depois tinham outras sem qualquer utilidade. Campanha de marketing 2001 ou coordenador. Mas coordenador aqui, que é uma informação que era armazenada, não tem utilidade nenhuma. Ok, coordenador, então. Depois tinham outras que não tinham rigorosamente utilidade nenhuma. Como é que soube nós? Foi um angariador. Quem é um angariador? Um angariador pode ser o padeiro, pode ser o senhor do supermercado, pode ser o meu vizinho ou o meu irmão. Ou pode ser alguém da empresa. Ou seja, é uma informação, mas que não tem consequências práticas nenhumas para a minha empresa. Outro exemplo foi a imobiliária. Ok, excelente. Mas quem é que foi a imobiliária? Foi o call center? Foi o vendedor? Foi o diretor de marketing? Foi a tal banner internet? A internet é uma informação redundante. Uma das coisas que nós fizemos foi, depois de várias reuniões com eles, decidir o que era útil para a empresa. Então fizemos um trabalho muito prolongado de tentar agregar estas várias fontes de informação dispersa e reunir um conjunto de informações que fossem úteis para a empresa. Para que o gestor, o responsável pelos processos, sabe, mas o que é que me está a dar mais dinheiro? Onde é que estou a ganhar mais dinheiro? Onde é que estou a perder mais? Vale a pena investir? O dinheiro não é infinito, vale a pena investir na internet, nos jornais, no contacto direto. Eu tenho alguém que seja particularmente eficiente e, portanto, nós pegámos uma situação bastante confusa para uma situação já mais inteligível, mais simples de entender. Pronto. Eu vou saltar alguns para não fechar, não tenho tempo. Ô Mário, quanto tempo eu tenho? Não há. Mas, só para fazer gestão de tempo. Bom, vou passar a outro aspecto que pode ser interessante para ser diferente. Por exemplo, uma questão concreta que eles tinham. Bom, eu tenho clientes com angariação. O que é uma angariação? É alguém que chega à loja e diz: olha, eu gostava de comprar uma casa. Mas eu chegar à loja e dizer eu gostava de comprar não quer dizer que compre. Obviamente, uma coisa é uma angariação, é eles chamaram o cliente, conseguir convencer o cliente a ir à minha loja, outra coisa é ele comprar o que eles estão a vender. E uma pergunta óbvia, e a base de dados não estava suficientemente organizada para saber distinguir, é o que é uma angariação e o que é uma venda. Para já, como é que eu identifico isso? E depois a pergunta fulcral, a pergunta do milhão de dólares, que é o que é que leva à angariação a uma venda? Qual é o tipo de abordagem? O que é que aborrece mais um cliente? O que é que agrada mais um cliente? Para que eu possa maximizar a probabilidade de um cliente vir para lá e querer comprar uma casa. Isto agora é apenas um detalhe. A base de dados era tremendamente confusa, mas, por exemplo, depois de reuniões com eles, chegou-se à conclusão que uma venda é um processo fechado ou o registro de casa no registro notarial.
E havia lá imensos problemas, coisas completamente disparatadas nos dados, como por exemplo, falha a angariação, mas não se venda, que é um absurdo, não pode acontecer de modo algum. Outro tipo de problemas que a gente tinha era, por exemplo, a confusão ou desorganização dos dados. O cliente chegava lá e punha, bom, onde é que o senhor ou a senhora é? E depois eles punham, linda espaça velha, linda velha, código postal. Isto é um absurdo, isto é um pesadelo a nível de base de dados. O computador não é humano, é inteligente o suficiente. Para um computador, linda velha com IFA, são duas localidades diferentes. E na verdade é a mesma localidade. Isto então colava a base de dados por todo lado. Foi um dos problemas mais laboriosos de dar a volta. Eu vou dar um bocadinho para a frente, e esta parte. Esta foi outra questão que é interessante a mostrar. Todo o processo de venda de uma casa implicava um conjunto de ações. Ou seja, eu estou a vender uma casa, tenho que fazer um conjunto de telefonemas, tenho que me deslocar com o carro, tenho que se calhar pagar um almoço ao cliente, tudo o que posso imaginar. E eles estavam a perder imenso dinheiro em alguns dos processos. E, por exemplo, entre os vários casos, o número de cinemas móveis. Fizemos um trabalho de a área chamada detecção de fraude. O que é que estava a acontecer em alguns dos processos e porque é que a empresa estava a gastar tanto dinheiro em cinemas móveis. E descobrimos alguns casos suspeitos, que eles foram analisados a um. Isto é engraçado porque não se descobre com o Excel, nem com o Access. Isto não dá para tirar médias, quer dizer, é muito difícil, são dezenas e dezenas de milhares de dados. Mas quando se aplica algoritmos a tamanho, isto aparece de repente, é impressionante, não dá para esconder. São padrões atípicos. Por exemplo, aqui os sistemas móveis, haviam dois rapazes de Angola que andavam a telefonar para as namoradas e abriram processos que não existiam, ou seja, criavam um processo na base de dados que não estava associado a nenhuma casa, mas aparecia. Como eram dezenas de milhares de dados, não se detectava, eles tinham dezenas de milhares de euros em telefonemas para a família, para os amigos, para os estrangeiros. Impressionante. Eu vou saltar aqui. Isto foi um dos vários resultados, passando já para a parte final, que vocês veem aqui. Temos a vermelha. Uma das coisas que nós demos ao cliente foi quais são as notas para o sucesso e as notas para o insucesso. As de sucesso estão no verde e as de sucesso estão no vermelho. Por exemplo, estes dados são fictícios, como vos disse. Um cliente com uma idade média de 22 anos, que seja abordado por contacto direto, por sexo feminino, e que seja respondido dentro do prazo, que esteja à procura do T1 e que procure sempre o T1, é um tipo de abordagem que não está a dar bons resultados da empresa. Portanto, pessoas novas, do sexo feminino, que contactam a empresa à procura de T1s, não é um processo não é um tipo de venda que vale a pena investir. O mais interessante é ver aqui, por exemplo, imaginem, aqui são pessoas que estão à procura de casa entre 200 e 250 mil euros, apartamentos, que já têm um valor maior do que estar a vender uma casa de menos de 100 mil euros. Idade média 33 anos. Portanto, à partida são pessoas que se calhar já casaram, já querem uma casa um bocadinho maior para ter os filhos, estão à procura do T3. Aqui as generalidades são mulheres. A primeira visita é um apartamento deste valor, a segunda também. O que é que está aqui a falhar? É o atraso. Portanto, no caso, pessoas que estejam à procura de casa entre 200 e 250 mil euros, o que estava a levar mais ao insucesso da venda, a que fosse vendido por um concorrente ou que fosse o próprio construtor, era o cliente não ser respondido a horas. Ou que a gente a seguir foi saber, dentro dos processos da empresa, o que é que estava a levar aos atrasos. Isto é um sem fim de coisas, não é? Que pode ser útil na gestão. O que é que a empresa está a levar aos atrasos? Era o call center, era a resposta do cliente, era algum processo administrativo, tudo isto podia ser quantificável e foi de extrema utilidade para eles. Vejam, por exemplo, que alguém com uma idade média de 32 anos, abordado por contacto direto, mulher, se responderem dentro do prazo e lhe oferecerem um T4, mostrarem um T4 e T3, a probabilidade de sucesso é muito grande. É um dos caminhos que pode ser de empresa.
Eu não vou agora falar com o descomunitário em inglês, eu apresentei isto lá fora primeiro, só depois é que traduzir para